Hola mi gente, mi nombre es Paulina Resende y yo soy profesora de lengua española en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE, de la Universidad Federal de Río Grande, FURG. Y estoy empezando con mis alumnos de la PROJEP con una actividad que ya hice en un otro momento, en un otro semestre, y estoy haciendo un nuevo modelo de esta actividad, que es el teléfono sin fío. La actividad ocurrirá de la siguiente manera. Yo enviaré un video contando una historia creada por mí para un alumno que deberá mirarla solamente una vez. Y entonces grabará su propio video contando nuevamente la historia y añadiendo un poquito más de historia al final. Y así este alumno me enviará y yo enviaré el siguiente. Así que al final de la actividad, todos los alumnos habrán hecho sus propios videos y vamos a ver cómo la historia tendrá un nuevo camino, tendrá nuevas cosas, nuevas informaciones y así es que ocurrirá la manera como vamos a hacer esta historia. Bueno, vamos a la historia. Hace mucho tiempo, creo que en el siglo pasado, tres hombres que venían de distintos lugares, uno de ellos de Río Grande del Sur, otro del Uruguay y el tercer de Argentina, acabaron se encontrando en un punto de su viaje. Ellos no se conocían, nunca se habían visto, pero como todos estaban juntos en un espacio, decidieron charlar y se conocieron un poquito. El gaucho de Río Grande del Sur entonces se presentó a los demás, dijo que su nombre era Roberto Santos y que estaba llevando unas cabezas de gado para vender en la frontera. Y los compañeros se quedaron muy curiosos sobre estas cabezas de gado y cómo todo había sido a lo largo de su viaje. El segundo, que es el gaucho uruguayo, dijo que estaba yendo hasta el Río Grande del Sur para lograr un empleo, un trabajo como peón de campo, porque no consiguió ninguna estancia para trabajar en su ciudad, en su país, entonces estaba yendo hasta otro lugar para intentar encontrar un trabajo. Y el tercer y último, el argentino, dijo que sufrió una gran desilusión amorosa y por eso estaba cambiando de sitio y aún no sabía para dónde iría. Entonces ofreció acompañar al compañero hasta la frontera para que vendiera su gado y después entonces los tres seguirían juntos para el Río Grande del Sur a fin de encontrar un trabajo, una nueva vida y estas cosas. Muy bien, ahora es tu vez de seguir con esta historia. Buena suerte. Olá, hoje me vou a contar uma história do siglo passado, uma história de três homens que se encontraram no caminho de uma viagem para a fronteira. Um era brasileiro, del Rio Grande do Sul, e se chamava Roberto Santos. Roberto viajava à la fronteira para vender ganado, e sua atividade chamou a atenção de outros dois homens que se quedaram muito curiosos em conhecê-lo. Um era del Uruguai e estava a caminho del Rio Grande do Sul para buscar trabalho como peão de campo, porque em seu país não conseguiu nenhum trabalho. O outro era natural da Argentina e estava cambiando de sítio por conta de uma desilusão amorosa. Os três homens começaram a viajar juntos e este foi o começo de uma amistade. José Álvarez, o uruguaio, estava muito contente porque talvez o gaúcho poderia ajudá-lo a ter um trabalho finalmente. Juan Alberto, o argentino, pobrecito, aún tentava olvidar de sua amada Constança, que lo dejó por su mejor amigo. Pero el viaje foi um tanto difícil
porque era invierno y los días eran muy fríos y lluviosos. Además, las noches eram largas. Apesar de isso, os três homens cabalgaram juntos rumo à fronteira. Todas as noites acamparam ao costado del camino e passavam o tempo contando histórias e cuidando del ganado. Lo que não sabiam é que antes de chegar a seu destino final, eles tendrían uma surpresa. Por la noite anterior a sua chegada, Roberto, José e Juan estavam celebrando e bebendo cachaça para resguardar-se del frio, quando de repente escutaram. Siga a história. Besitos. Esta é uma história do século passado. Havia um brasileiro chamado Roberto Santos, que era um tratador de ganado e conduzia seu rebanho em cima de seu cavalo e estava indo por uma estrada que levava hasta a fronteira de Brasil com Paraguai. E em seu caminho encontrou um outro homem que se chamava Juan Alvarez e que era um uruguaio que era peão de estância e estava sem trabalho. Juan falou com Roberto e perguntou se ele poderia acompanhá-lo, porque talvez houvesse trabalho aonde Roberto estava indo. Seguiram mais um pouquinho e encontraram um outro homem que se chamava Juan Alberto, que era um argentino que estava muito solito em el caminho, chorando muito, porque havia sofrido grande desilusão amorosa. Sua noiva, Constância, ha partido com seu melhor amigo. Então estava como que muito triste. E os outros o convidaram a juntar-se a eles e seguiram por el caminho em seus cavalos hasta que em direção a esta fronteira com o Paraguai. Eles estavam muito cerca da fronteira quando decidiram que deviam se quedar allá porque estava caindo a noite. Então se reuniram em torno ao redor de uma fogueira e estavam bebendo cachaça, aguardiente, e estavam muito felizes porque já estavam muito cerca de onde queriam ir. Então ouviram um vento muito forte que vinha do sul e se assustaram e se assombraram e saíram correndo com seus cavalos, porque quando miraram para trás, viriam o ganado subindo em vento. Era uma tormenta com muitos relâmpagos e com um tornado. E então saíram correndo com seus cavalos e observaram uma luz muito lejana. E seguiram em direção a esta luz que estava ao norte, lejos da tempestade,
de la tormenta. Entonces, ellos llegaron en esta luz que era una casa muy grande y bateron a la puerta. ¿Quién abrió? Roberto Santos era um peão brasileiro que iba com sua tropa hasta a fronteira de Paraguai. Quando estava cerca da fronteira de Uruguai, encontrou Juan Álvares, um peão uruguaio sem trabalho. Juan lhe perguntou se poderia seguir com ele em búsqueda de trabalho. Roberto lhe dijo que sim e seguiram juntos o caminho. Logo depois encontraram Juan Alberto, um peão argentino todo choroso por el desamor. Sua novia Constança se fuera com seu melhor amigo. Juan Alberto perguntou se poderia seguir com eles e seguiram os três el camino. Por la noche, se quedaram, hicieron fuego, charlaram e beberam cachaça. Logo escutaram um vendaval que sur. Entonces miraram e era um tornado. Montaram em seus caballos e seguiram sem olhar atrás. Cabalgando, viram uma luz e se acercaram da luz e a luz era uma casa. Se acercaram da casa e chamaram a la puerta. Quem les atendió foi la muelona, com seus dientes largos e afilados e gran sonrisa. Novamente montaram seus caballos e saíram sem olhar atrás. Cabalgaram por la noche. Entonces chegaram a um campo, hicieron fuego e se dormiram alrededor del fuego. Despertaram com uma música muito alta e com muitas pessoas disfrazadas. Dentre ellas estava la muelona. Se riram mucho. Hicieron fuego e se dormiram alrededor del fuego. Despertaram com uma música muito alta e com muitas pessoas disfrazadas. Dentre ellas estava la muelona. Se riram mucho, temeram, tiveram medo de uma pessoa disfrazada. Quedaram em la fiesta, dançaram, riram e beberam mucho. Entonces montaram seus caballos e seguiram seu caminho. Estavam muito hambrientos, entonces lograram caçar um jabalí, hicieron fuego e hicieron um gran assado com el jabalí. Enquanto comiam, veiam uma persona a lo lejos. La persona foi se acercando, e quando estava cerquita de ellos, les dijo. Então-se, Roberto Santos era um peão brasileiro que se fuera
hasta la frontera del Paraguay. E quando estava em la fronteira, se encontrou com outro peão uruguaio sem trabalho. Este peão lhe perguntou se poderia continuar com ele para conseguir um trabalho. Luego depois encontraram Juan Alberto, um peão argentino que estava triste por seu desamor. Sua novia Constância se fuera com seu melhor amigo. Juan perguntou se poderia seguir com eles en el camino. Por la noche se quedaram em um campo, hicieron fuego, charlaram e beberam cachaça. E luego escucharam um vendaval e miraram um tornado. Eles montaram seus cavalos e seguiram sem mirar atrás. Quando estavam cavalgando, vieram uma luz e buscando essa luz viram que era uma casa. E chamando a la puerta e quem los atendió foi uma criatura com dientes. Roberto Santos es un peón brasileño que se fue a la frontera del Paraguay para participar del rodeo. Allá él encontró un peón uruguayo llamado Carlos que estaba à procura de um empleo, pero sem éxito. Ambos decidieron irse con sus caballos hasta la capital Asunción. En el camino encontraron Juan Alberto, um peão argentino que estava muito triste porque sua esposa lo había traicionado com seu melhor amigo. Los tres peones se fueron en viaje y decidieron quedar a la noche en un campo. Entonces charlaron, comieron y bebieron cachaça. Todavía empezó una tormenta y ellos montaron en sus caballos y cabalgaron por una hora hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidos, pero había una luz muy distante. Ellos fueron hasta allá y encontraron una casa que parecía abandonada. Entonces Carlos llamó a la puerta y una criatura muy rara abrió. Ella tenía dientes muy largos, uñas largas y vestía ropas negras. Los peones pidieron ayuda, pues estaban perdidos, con frío y necesitaban de un lugar para dormir. Al entrar en la casa, miraron muchas telarañas y animales muertos al piso. Los peones estaban tan asustados que se escaparon de la casa, pero Juan se cayó por las escaleras y quedó encerrado en la casa. Roberto Santos é um peão paraguaio que estava à procura de emprego. Encontrou-se com outro peão uruguaio que também procurava por um emprego. Se foram os dois hasta la capital Asunción. Por el camino encontraram um amigo de Juan, um argentino que estava muito triste porque sua mulher o havia traicionado com seu melhor amigo. Os três seguiram montados em seus cavalos e se foram por um campo muito largo e muito grande. Como estava de noite, resolveram então descansar um pouquinho. Comeram, conversaram e beberam muita cachaça. Todavia, começou uma grande tormenta, com muitos rachos e truenos e muito vento que varria todas as pradarias. Montaram então em seus cavalos e se foram em busca de um abrigo, pero se deram conta de que estavam perdidos. Então, avistaram a muita distância uma luz e se foram até esta. Era uma casa abandonada, pero bateram em la puerta e esta se abriu, com el sonido de madeira partiendo-se. Em la puerta aparece uma criatura horrenda, muito rara, com dentes e unhas muito largas, esse vestido de negro.
Entonces pediram abrigo, pediram ajuda para a criatura. Estavam com frio e necessitavam de um lugar para dormir. Pero ao entrar na casa, avistaram muitos animais mortos por todo o suelo. Saíram correndo e Juan caiu nas escaleras. Pobre Juan, se quedou encerrado em la casa. Sus dois amigos escutaram os gritos de Juan dentro da casa e se quedaram em disparada por lo campo. Olvidaram seus cavalos que los seguiam aos trotes. Estes, escutando o bater de pés em el solo, disparavam mais ainda, mais aún, pensando ser a criatura horrenda que lo... Roberto Santos, peão paraguaio. Em uma manhã soleada, salió a caballo em busca de trabalho. Em la capital Asunción se encontrou com seu amigo Juan, uruguaio, quem também buscava trabalho. Mais tarde encontrou a amigo argentino, Tevez, quem lhes dijo que sua esposa lo havia traicionado, e saiu de casa em busca de techo e trabalho. Los três salieron a cabalgar por amplos e grandes campos. Se los pararam porque já era de noite e se puseram a hablar, a comer e a beber mucha cachaça. Luego empezó uma tormenta e salieron em busca de refúgio. Se perderam hasta que chegaram a lugar bem iluminado e encontraram uma casa abandonada. Chamaram a la puerta, pero nadie les dio la bienvenida. Hasta que se abrió la puerta, entraram para proteger-se de la tormenta e al entrar a la casa vieron muchos animales muertos esparcidos por la casa. En un dormitorio de la habitación había una persona muy extraña, sin una pierna, un brazo y todo despeinado, y pidieron refugio. Más tarde, Juan caminaba por la casa y se cayó y rompió la tibia. E comenzó a gritar. Quando Roberto Santos e Tevez escucharon los gritos, miraron a puerta y huyeron. E quanto mais gritava Juan, mais aterrorizados se poniam. El outro dia volvieron a ver a que havia passado, e já não encontravam a Juan. E a casa estava toda limpa e ordenada. Entonces estavam perplexos por lo que havia passado e empezaram a perguntar-se que pudo haver passado depois de que se